Olá, hoje eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem a respeito de um homem que teve uma trajetória de vida muito linda com Deus, um homem que é uma referência para mim, que sua história me causou um grande impacto, né, e muita reflexão. E hoje eu quero trazer essa mensagem para que você tenha a oportunidade de ser tão impactado como eu fui. Eu quero falar a respeito de Noé. Noé foi um homem que foi achado por Deus como um vaso de misericórdia, e isso para mim é muito lindo. Antes de chegar na trajetória de Noé, eu quero falar para você um pouquinho a respeito da criação. Como você sabe, né, Deus é o dono de tudo. Deus criou tudo. Deus criou o mundo e tudo que nele há. Quando Deus criou o mundo, né, o céu, o mar, as estrelas, as árvores, os animais, Deus concluiu a sua criação, a sua perfeita criação. Deus decidiu criar também um homem que fosse imagem e semelhança dele. E assim Deus fez, Deus criou Adão. E Deus colocou Adão para viver no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar que não tinha falta de nada. Adão poderia viver ali perfeitamente, com todas as suas necessidades supridas, porque Deus é assim. Deus, ele supre tudo que nós precisamos. Ainda que nós pensemos que Deus não conhece as nossas necessidades, Deus conhece todas e ele vai além, ele sabe ir além daquilo que necessitamos. Deus, em sua perfeição, em seu infinito amor e misericórdia, Deus entende que não seria bom que Adão vivesse só naquele jardim. Então Deus decide criar uma mulher para que se tornasse ali ajudadora de Adão, companheira de Adão. Então Deus criou também a mulher, Eva, que foi viver ali com Adão. Os dois viviam num local sem pecados, né? Não se conheciam como homem e mulher, era uma vida santa, como Deus é santo. Mas, ao passar do tempo, Deus colocou ali no jardim uma árvore que eles pudessem se alimentar das frutas, né, daquela árvore e tal, se alimentar de tudo que tinha do jardim. Mas Deus também colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e instruiu Adão para que eles não comessem dessa fruta, né, dessa árvore, no caso, do conhecimento. Mas, ao passar do tempo, a serpente tentou Eva e induziu Eva a comer dessa árvore, né, desse fruto. Eva então come e Eva não só comeu, como deu também para Adão. A partir dali, a partir dessa atitude, né, de pecado, de desobediência dos dois, eles tomaram conhecimento da nudez deles, né, e eles passaram a estar em pecado. O maior pecado foi o da desobediência em primeiro lugar, né? Como o local era um local santo, eles não poderiam mais continuar vivendo naquele local, porque eles já estavam no erro. Então, se eles estavam no erro, eles não poderiam ficar naquele lugar. Então, Deus ali expulsa, né, eles daquele jardim e começa toda a trajetória de criação da humanidade, porque a partir dali os dois eles vão viver como homem e mulher e ali eles começam a gerar, eles geram filhos e os filhos geram filhos e ali começa a povoar a terra. A humanidade cresce e vai ficando povoada. Com o passar do tempo, esse povo foi se corrompendo cada vez mais com o pecado, até que chegou um ponto que toda a humanidade estava corrompida. A maldade do homem, ela cresceu a tal ponto que Deus olhou para aquela humanidade e se arrependeu de ter criado a humanidade. E isso me causa um grande temor, porque eu fico imaginando Deus arrependido de ter nos criado. Eu não quero chegar a esse ponto nunca, de Deus olhar para minha vida e eu estar numa condição tão desfavorável, tão assim em desobediência, que Deus chegue ao ponto de se arrepender de ter me criado. Isso aí foi o primeiro impacto que essa história me causou. Então Deus, ele olhou para aquele povo e sentiu arrependimento de ter criado aquele povo. E Deus
então decidiu que ia destruir a humanidade. Deus não ia consertar as pessoas, né? As pessoas, elas estavam corrompidas a tal ponto que Deus decide destruir a humanidade. E Deus decidiu destruir a humanidade enviando para a Terra um dilúvio, né? Um dilúvio que acabaria com tudo, que mataria todo mundo. Mas Deus, quando ele resolve destruir a humanidade, ele olha para aquele povo, olha para aquele cenário todo e ele encontra Noé. E ele achou graça em Noé. Por que ele achou graça em Noé? Porque Noé, ele destoava daquela geração, ele destoava daquele povo. Um local onde todo mundo estava corrompido, em pecado, agindo de maneira ruim, multiplicando maldades e maldades. Noé era um homem justo, Noé era um homem sincero. Não é que Noé era um homem santo, sem pecado, não é isso. Mas Noé era um homem puro, era um homem sincero, né? Então Deus, ele achou ali graça em Noé. E Noé foi achado por Deus como um vaso de misericórdia. E isso também é muito lindo, você ser achado por Deus como um vaso de misericórdia. Eu fico imaginando a gente num cenário de guerra, imagina você num cenário de guerra, onde todas as pessoas estão designadas a morrer, todas as pessoas. Mas aí aquela pessoa que está à frente da guerra, ela olha para você e ela entende que você é diferente de todos aqueles que estão designados para morrer. E você é o único diferente. E aí essa pessoa preserva você porque você é especial, né? Então Noé, ele foi especial para Deus. E a partir do momento que Deus decide enviar um dilúvio para destruir toda aquela humanidade, Deus olha para Noé, acha em Noé um homem justo, um homem bom, um homem sincero, correto, e Deus ali decide estabelecer uma aliança com Noé, decide estabelecer um pacto com Noé. E isso é muito lindo também, porque Deus, ele confiou, né, em Noé. Então ele estabeleceu uma aliança com Noé de preservar a vida de Noé. Deus então iria acabar com a humanidade, mas Noé ficaria. Então Deus dá uma ordem para Noé construir uma arca e colocar ali tudo que Noé necessitaria dentro daquela arca e se guardar naquela arca. A arca, nesse contexto, é lugar de segurança, é lugar de estar guardado pelo Senhor. E Noé, ele foi guardado pelo Senhor durante aquele dilúvio. Deus deu a instrução para Noé para fazer a arca para se proteger, e Noé acreditou em Deus, confiou em Deus, e diante daquele cenário que parecia loucura, criar uma arca para se proteger, Noé acreditou em Deus, confiou e fez tudo conforme o Senhor mandou. Obedeceu ao Senhor. E ali ele criou aquela arca e Deus estabeleceu uma aliança com Noé, que Deus guardaria a vida não só de Noé, mas também a vida da família de Noé. Deus prometeu para Noé que guardaria a vida dos seus filhos, da toda a sua família, as mulheres dos seus filhos, enfim, todos que estivessem com ele seria alcançado pelo favor de Deus. E aí, mais uma vez, eu fico imaginando, né, que responsabilidade nós temos, porque nós carregamos talvez a responsabilidade de Deus estar guardando os nossos familiares, as pessoas que a gente ama. Por causa de nós, Deus, ele pode estar abençoando e guardando e protegendo os nossos familiares por causa das nossas atitudes. Então nós devemos refletir muito sobre isso. Será que nós amamos realmente nossa família a ponto de sacrificar nossa vida por eles? A ponto de ter uma vida justa, uma vida correta, para que a misericórdia do Senhor alcance os nossos? Fica uma reflexão para a nossa vida. Então, dando continuidade à história, Deus ali estabeleceu uma aliança com Noé e Noé fez tudo conforme Deus mandou. Noé obedeceu, né? E Deus então mandou o dilúvio.
durante 40 dias e 40 noites, a terra ela estaria sobre água. Então o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. E durante todo esse tempo, Noé e sua família estiveram preservados, nenhum mal aconteceu a eles. Então Deus prometeu, Deus fez uma promessa e Deus cumpriu a promessa, porque Deus não é homem para que minta. Deus, ele promete e ele cumpre. Se Deus estabelece aliança, Deus cumpre a aliança. Deus não vai desamparar aqueles que confiam nele, aqueles que obedecem a ele. Então, Deus ali mandou o dilúvio, acabou com tudo aquilo que Deus disse que acabaria e a família de Noé ficou preservada. Depois que passou aquele dilúvio, Deus se lembrou de Noé, de sua família, e cessou as águas, acalmou, aquele cenário, deixou tudo tranquilo, tudo voltou ao normal, e Noé então saiu da arca, e Noé percebeu que Deus tinha honrado ele, tinha cumprido a promessa. E Noé então edificou um altar ao Senhor, ofereceu o holocausto ao Senhor, e aquele holocausto subiu aos céus com cheiro suave, Porque Noé entendeu que após Deus ter abençoado ele, ter guardado ele, ter, estendido a sua misericórdia para a vida dele, Noé entendeu que precisava ser grato ao Senhor, que precisava agradecer ao Senhor pelo favor que Deus tinha feito a ele. Então a lição que essa mensagem trouxe para minha vida são muitas. Primeiro, ter medo de causar arrependimento no Senhor. Ter medo de causar arrependimento no Senhor a meu respeito. Hoje em dia eu vivo com esse temor. Eu não sou santa, nenhum de nós somos, perfeitos, porque se nós fôssemos nós não estaríamos mais aqui, mas que o nosso objetivo diário, a nossa tentativa diária seja ser o melhor possível, seja ser o mais correto possível, seja andar em retidão, andar em obediência, fazer aquilo que agrada ao Senhor, fazer aquilo que deixa o coração de Deus feliz. Então hoje esse é o meu objetivo, Todos os dias tentar ser melhor um pouquinho para que Deus olhe para mim e veja pelo menos que eu estou me esforçando, veja pelo menos que eu estou tentando ser melhor, que eu estou tentando seguir aquilo ali, os desígnios dele, os mandamentos dele. Então essa é uma lição que eu quero trazer para a sua vida. Procure todos os dias melhorar um pouquinho. Se tem atitudes que você costuma ter que você sabe que entristecem a Deus, desagradam a Deus e podem causar arrependimento no coração de Deus de ter criado você, ter te dado uma vida, uma família, uma estrutura, então procure temer para que isso não aconteça. Outra coisa é ser achado por Deus como um vaso de misericórdia. Isso é muito lindo porque imagina Deus olhar para a sua vida e pensar, não, por causa desse meu filho, dessa minha filha, eu vou preservar a sua família, eu vou cuidar dos seus, eu vou dar livramento, eu vou amparar, eu vou abençoar, porque esse meu filho, essa minha filha é merecedor, eu acho graça quando eu olho para ele e vejo que ele se esforça, eu vejo que ele tenta, eu vejo que ele tem dado o melhor de si a cada dia para me agradar. É outra lição. A outra lição que eu entendo dessa mensagem é reconhecer, antes disso, obedecer. Noé, mesmo sem ter noção de nada, Noé ouviu uma ordem de Deus para fazer alguma coisa e Noé cumpriu, Noé obedeceu, Noé seguiu à risca tudo que o Senhor mandou ele fazer. Então, obediência, que esse seja um princípio na sua vida, obedecer, andar em obediência, andar em retidão, procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que a palavra te determina. E outra lição
é ser grato ao Senhor, ao final de cada bênção, quando o Senhor te abençoar, quando o Senhor te fizer uma promessa e cumprir a promessa, quando o Senhor te abençoar todos os dias, te guardar, te proteger, te dar livramento, suprir suas necessidades, não deixar o pão de cada dia faltar na sua mesa, você conseguir reconhecer o Senhor nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, você procurar ter um coração grato, porque gratidão agrada a Deus, gratidão te aproxima de Deus, gratidão atrai coisas boas para sua vida, gratidão atrai bênçãos para sua vida. Então, dessa mensagem que você possa tirar essas lições para você da mesma forma que eu tirei para mim, tá? Que essa mensagem possa impactar a sua vida, possa causar reflexão para a sua vida e que a partir de hoje ela possa tocar o seu coração e você queira ser um pouquinho só como Noé foi. Você queira ter uma trajetória um pouquinho parecida com a trajetória de Noé, a ponto de Deus olhar para você e se orgulhar de você em meio a um mundo tão ruim que nós estamos vivendo, um tempo de tanta maldade, tanta destruição, tanta coisa acontecendo nesse mundo de hoje, nessa geração de hoje, e que Deus possa olhar para você e ver, não, e mesmo nesse mundo tão desagradável, onde tem tanta maldade, onde tem tanta coisa acontecendo, eu encontro nesse meu filho um coração adorador, uma pessoa que me busca, uma pessoa que me serve, uma pessoa que me adora, uma pessoa que tem tentado me servir em verdade, em sabedoria, em obediência, em retidão e em gratidão. Então fica com essa palavra em nome de Jesus e que a partir de hoje a sua vida e a sua trajetória possa ser tão linda quanto foi a trajetória de Noé. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Amém? E que o Senhor possa te abençoar.